Então, pessoal, dando continuidade ao transporte pela membrana plasmática, agora nós vamos ver a parte de transporte ativo. Na parte 3 aí da aula, a gente acabou de ver o transporte passivo, a difusão e a osmose, e agora a gente vai começar com o transporte ativo. Assim como foi falado lá na introdução de transporte pela membrana, o transporte ativo é aquele que é gasto de energia. Por quê? Porque as substâncias vão atravessar a membrana plasmática contra o gradiente de concentração. Ou seja, a substância vai do meio de menor concentração, hipotônico, para o de maior concentração. Tanto que, se vocês observarem nos slides da aula, observem que eu deixo entre parênteses sempre o sinalzinho, né? Ó, por exemplo, voltando aqui na aula, se eu for na difusão facilitada, do mais para o menos. Se eu for passar aqui e chegar na osmose, vocês vão ver que durante toda a aula eu falei do menos para o mais. E agora o transporte ativo também é do menos para o mais, só que com gasto de energia. Qual que é o maior fenômeno que explica o transporte ativo? A bomba de sódio e potássio. Professor, o que é a bomba de sódio e potássio? Bem, de todos os elementos que estão presentes na célula, certo? Dos macro e micronutrientes, principalmente em um vegetal, né, que ele utiliza para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o metabolismo e suas funções biológicas, a bomba de sódio e potássio é essencial porque o sódio, o Na, certo? Lá da tabela periódica, e o potássio, que é o K, são dois elementos químicos essenciais para o funcionamento da célula, certo? Por exemplo, os nossos neurônios, os impulsos nervosos só vão passar por ele devido a esse potencial do sódio e do potássio. Então, nós vamos ter o principal fenômeno, mas não é que o transporte ativo é somente a bomba de sódio e potássio. É o maior exemplo desse tipo de transporte. Então, aqui, ó, nas células existe de 20 a 40 vezes mais potássio, né? O K é o elemento do potássio, dentro da célula do que fora. Já os íons sódios, que Na é sódio, né? Lá da tabela periódica, são bem mais numerosos externamente do que no citoplasma. Tá? E a importância dos dois está o quê? Na produção de ATP, na produção de energia para o funcionamento da célula. Então, olhem aqui. Aqui é uma célula, né? Esse círculo aqui é a célula. E agora eu vou explicar a bomba de sódio e potássio. Conforme eu acabei de ler, tem muito mais potássio dentro da célula, certo? E menos, que é a flechinha, baixa quantidade fora. Quando o potássio, entra na célula, essa flecha azul aqui está indicando que ele está entrando na célula. Então, está indo do ambiente de baixa concentração para o ambiente de alta concentração. E isso aqui é contra o gradiente de concentração, gastando energia. Por isso, o transporte ativo. Já aqui embaixo, eu tenho sódio em baixa quantidade dentro da célula e em alta quantidade fora, no espaço extracelular. Quando o sódio sai de dentro, que está hipotônico, está em baixa concentração, indo para fora, que está em alta concentração, também caracteriza transporte ativo. E esse é um fenômeno que ocorre na membrana de várias células do nosso organismo, nas células musculares, nos neurônios, no trato intestinal, no estômago, fazendo todo o funcionamento da célula. Por isso que é bomba de sódio e potássio. A célula bombeia sódio e potássio de fora para dentro, de dentro para fora. Então, como está indo contra o gradiente de concentração, transporte ativo. Nessa mesma figura, eu aproveito para exemplificar o transporte passivo. Quando o potássio sai da célula, indo do ambiente de maior para menor concentração, transporte passivo. Ou quando o sódio entra na célula, indo do ambiente de maior para menor concentração, também transporte passivo. Mas o que eu quero que vocês se atenham nesse momento? No transporte ativo, certo? Que é quando a substância vai do ambiente de menor para maior concentração, certo? Continuando ainda aqui, o exemplo do sódio e do potássio, olhem aqui. Eu tenho sódio no meio extracelular, certo? Mais sódio, tem mais sódio fora do que dentro no citoplasma.
Quando o sódio se liga à proteína e é transportado de dentro, que tem menos, para fora, ocorre o quê? O gasto de energia. Ó, pegou aqui de dentro, que tem menos sódio, e está transportando, jogando lá para fora, para o espaço extracelular. Esse transporte aqui acaba tendo gasto de ATP, porque vai da onde tem menos para onde tem mais. Ao mesmo tempo que isso ocorre com o sódio, o potássio que está em baixa quantidade fora, meio extracelular. O que é extracelular? Fora da célula. Vai entrar na célula, onde ele tem maior concentração. Então, vai da onde tem menos para onde tem mais. Também transporte ativo. E aí acaba tendo gasto de energia, então sendo a bomba de sódio e potássio. O bombeamento desses dois íons para o melhor funcionamento de certas células. Visto aí o transporte ativo e passivo, né, que é transporte de pequenas moléculas, íons e entre outros em moléculas de baixo peso molecular, vamos finalizar o transporte pela membrana com o terceiro tipo de transporte, transporte em massa. O próprio nome já diz, são substâncias que entram e saem da célula em grande quantidade, de alto peso molecular. Quais são os dois processos? Endocitose e exocitose. A endocitose é o englobamento de partícula, quando as substâncias entram na célula, está no próprio termo, endo, entrada de substância na célula. E exocitose, exo vem de ex, externo, saída de substância da célula. Professor, mas até agora, o transporte passivo, o transporte ativo, também não era entrada e saída de substância pela membrana plasmática? Sim, era entrada e saída de substância. Mas, como eu falei anteriormente e volto a repetir, substâncias de pequeno peso molecular, substâncias pequenas. Agora, nós vamos estudar o transporte em massa. Então, aqui, ó, quando entra substância na célula, se chama o quê? Endocitose. Englobamento. A endocitose pode ser de dois tipos, pinocitose ou fagocitose. Qual que é a diferença? Se uma substância está entrando na célula e essa substância é líquida, pinocitose. Se uma substância está entrando na célula e essa substância é sólida, fagocitose. Então, fago e pinocitose, entrada de grandes substâncias na célula, de substâncias de alto peso molecular, certo? Grandes, que se for sólida é fagocitose, se for líquida, pinocitose. Para não esquecer e não confundir, lembra que líquido pinga. Então, pinocitose, pinga, então é líquido, tá? Esses macetes ajudam na hora da gente lembrar do conteúdo, já que é bastante coisa, né, pra gente memorizar. E quando a substância sai da célula, o processo se chama exocitose ou plasmocitose. Gente, nem tudo que a célula expulsa de dentro dela, que é produzido lá no citoplasma e é endereçado para fora da célula, significa que é resíduo, que não é coisa boa, que é coisas tóxicas ou substâncias que a célula não vai utilizar, que não vai ficar dentro dela. Às vezes é uma substância benéfica. Vamos pensar aí na planta. A planta produz hormônios lá numa certa célula, em um determinado órgão. Esse hormônio vai ser secretado por essa célula. O hormônio é uma coisa ruim? Não, ao contrário. São substâncias que favorecem o crescimento celular. Portanto, é um processo de exocitose. Está eliminando alguma substância. No entanto, quando a eliminação dessa substância é especificamente um resíduo, uma substância tóxica, algum gás, alguma situação que aconteceu no metabolismo e que a célula vai liberar um resíduo que não é conveniente ela ter dentro da célula, aí é um tipo de exocitose específica, é a plasmocitose. Então, plasmocitose libera resíduo. Exocitose libera o quê? Substâncias que podem ser úteis para outras partes do ser vivo, para outros tecidos, outras células, outros órgãos. Então, esse é o transporte em quantidade, o transporte de grandes moléculas. Endocitose e exocitose. Para exemplificar melhor, olhem aqui a endocitose, tá? Eu tenho aqui a fagocitose
e aqui embaixo tem a pinocitose. Aqui eu tenho uma célula qualquer, partícula sólida. Se a substância é sólida, ela vai entrar na célula, ó, observe que ela está entrando, e já que ela é sólida, o processo é o quê? Fagocitose. Aqui eu tenho outro tipo de célula e uma partícula líquida. Está entrando na célula. Se essa substância que entrou aqui na célula é líquida, o processo é pinocitose. Então, novamente, fagocitose, englobamento de partícula sólida. Pinocitose, englobamento de partícula líquida, certo? Lembra lá do pinga líquida, certo? E aí, a plasmocitose, ou seja, a expulsão de alguma substância que é resíduo, que a célula produziu e que pode até ser tóxica para ela ali dentro, e ela tem que expulsar ali dentro da célula, ok? Pessoal, terminamos assim o estudo da membrana plasmática. Nós vimos aí a estrutura do mosaico fluido, a composição lipoproteica de lipídios e proteínas, os lipídios dos tipos fosfolipídios, as proteínas que podem ser periféricas ou intrínsecas, né, atravessando a membrana. E aí vimos o glicocálix, que faz o reconhecimento. Na sequência, entramos nos tipos de transporte, passivo, ativo e em massa. Cada um com suas particularidades, certo? Todas as aulas que vocês assistiram a respeito de membrana plasmática, qualquer dúvida que surgir, voltam nelas e reassistam novamente. Tudo bem?